E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só o prazer que eu tenho, mesmo que à distância, mas de estar aqui com Lázaro Ramos e Thaís Araújo para a gente falar sobre Medida Provisória, que chega dia 14 aos cinemas. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Marcelo. Que bacana. Lázaro, eu queria começar te perguntando um negócio, uma pergunta fácil, simples. O Namíbia Não, que é a peça na qual se baseia o filme, ela tem uma estrutura, até por ser teatro, mas enfim, ela tem uma estrutura narrativa completamente diferente. A gente tem dois personagens e tem um mundo externo que a gente imagina, né, que os personagens se relacionam. Eu queria saber de ti qual foi a maior dificuldade nesse processo, que eu sei que foi um processo longo, de transformar o Namíbia para um roteiro de cinema com uma lógica completamente diferente, com muito mais personagens. Nossa, todas as dificuldades do mundo. Isso aí não dá para falar de um desafio só, não. Eu acho que foi desde o começo. A decisão, na verdade, inclusive, não era nem dirigir, e eu ofereci para vários cineastas, como Sérgio Machado, José Araújo, e todos eles diziam assim: eu já tenho meus próprios projetos e vai ser muito difícil, porque esta peça é muito difícil de adaptar para o cinema. Eu não acreditei neles, mas eles tinham razão. Fiz, e durante o processo, assim, desde adaptar a linguagem, que tinha muitos monólogos, muitos textos, inclusive, que se aproximavam da literatura, para o cinema, no começo não dava certo, a cadência de diálogo não dava certo, eu não conseguia transformar nós, né, o grupo de roteiristas, não conseguiam, Aldri, no início, não conseguíamos transformar os textos teatrais em imagens cinematográficas. Depois entrou o Elísio Lopes Júnior também, a gente deu mais um passo, mas ainda o teatro ali ficava perto da gente, mais ainda, porque era um filme sem gênero definido, como é esse, né? Que é essa mistura de comédia, thriller e drama. Mas a gente acabou conseguindo. Agora, você sabe uma coisa, você deu uma deixa até, uma coisa que eu ia mostrar para você que chegou agora aqui. Eu registrei esse processo todo num livro, cara. Olha que maravilha! Que porque eu maravilha. achei que a gente estava fazendo um troço que era meio inédito, e eu ia me gravando durante o processo sobre minhas dúvidas, mais do que as certezas. E quando a Laís Gomes transcreveu tudo, eu percebi que dava um livro, era uma informação importante para quem faz cinema, de compartilhar, sabe? Ah, que maravilha, que bacana até para isso, né? Até para a formação das pessoas que vão daqui a pouco enfrentar o mesmo desafio que tu enfrentou, né? Exatamente, a ideia é essa. Agora, Thaís, vamos esquecer que o Lázaro está aqui, que o diretor do filme está aqui, porque daí eu fico pensando nesse processo, né? A dificuldade que é, primeira direção. Olha, ele esqueceu e ele literalmente, magicamente. Então, eu imagino que exista também, depois o Lázaro pode até comentar um pouquinho sobre isso, um apego a todo esse processo, né? Vira uma parte da família de vocês. Mas eu queria saber se tu, como intérprete, como atriz, teve liberdades para dizer, olha, a minha personagem precisa de tal nuance que não está prevista aqui, vamos ajustar isso aqui. O Lázaro, como diretor, é um diretor que permite essa contribuição do elenco? Permitiu? O Lázaro permite muito. Eu acho que isso é o grande diferencial dele, de que todo mundo é protagonista da história, e não só os atores, né? O cenógrafo, o figurinista, né? Toda direção de arte, todo mundo envolvido se sente dono e protagonista daquilo. Isso muda tudo. E olha que eu faço, né, trabalho com audiovisual desde que eu tenho 13 anos de idade. Passei por vários tipos de diretores, assim, mas eu nunca passei por um diretor em que depositasse essa confiança em toda a sua equipe, sabe? De falar, é a sua história com o seu repertório e tal. É óbvio que ele tem um conceito criado por ele, é óbvio que ele vai fazendo as aprovações, mas ele faz de um jeito, tem uma liderança de um jeito, o que faz com que todo mundo se sinta dono, e quando a gente é dono do negócio, a gente coloca mais energia no que é nosso. Eu acho uma maneira muito inteligente dele enquanto diretor, sabe? E sim, a gente conversou muito sobre como seria Capitu, muito em sala de ensaio. Engraçado, a gente não falava em casa, né? Não, a gente falava na sala de ensaio, e enquanto ele ia escrevendo o roteiro, todos os anos que ia escrevendo o roteiro, eu não li todas as versões desse roteiro. Eu acho que eu li uma ou duas, no máximo. Foi um trabalho que eu não acompanhei de perto muito. Só sabia que ia ter, então, ao invés da peça, na peça tem dois irmãos, no filme vão ter dois irmãos e uma médica casada com um deles. Eu falei, que legal, e tal, não sei o quê, pô, quero fazer essa personagem. Aí foi o máximo que eu fiz. Tudo que a gente fez foi em sala de ensaio. E
Ai, qual foi a pergunta que você me fez? Acho Não, a pergunta está super contemplada. Super contemplada. Marcelo, preciso só acrescentar Claro. uma coisa. Quando eu estava falando ali do trabalho de roteiro, eu esqueci de falar do Lusa Silvestre, que também foi peça fundamental aqui na nossa escrita de roteiro, e que eu acho que é importante falar, porque como a gente queria fazer esse filme de gênero híbrido, o Lusa veio muito por causa do Estômago. É um filme que eu gosto muito, e a mão da escrita dele, eu achei que casava muito com o que a gente estava querendo fazer. E ainda sobre a Capitu, que eu acho uma personagem muito interessante, porque ela tem um trajeto de mudança, né, de perspectiva diante de tudo isso. Eu estava na segunda sessão que vocês fizeram no Festival do Rio, e a Thaís usou a expressão Preta Patrícia, né, para se referir. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da Capitu, porque a Capitu é uma figura essencial por várias questões, mas ela desenha esse percurso de alguém que opta por não se comunicar, né, muito com aquela questão que está sendo debatida ali, mas ela é levada, né? Ela é obrigada, ela é mergulhada nisso, e ela acaba não tendo muita alternativa, né? Isso acontece com muitas pessoas negras no Brasil, assim, que é um país em que as pessoas precisam sobreviver e precisam se sentir pertencente nos lugares. E muitas vezes, para se sentir pertencente, você é meio que obrigada a abrir mão da sua negritude, sabe? Uhum. Principalmente nos lugares mais brancos, que são os lugares mais elitistas. Normalmente você é uma única pessoa que tem ali com aquela característica física, ou você se enquadra, ou você é atropelado, né? E a Capitu, ela foi se enquadrando, porque viveu num meio muito branco, muito elitista, e era mais fácil levar a vida sem adensar nas questões, nas questões do racismo no Brasil. Só que chegou um momento que é um momento que é o ápice da nossa história do filme, em que isso não é uma escolha. Desculpa, Capitu, você não vai poder, agora você não vai poder escolher, não. Você não tem escolha, né? E é quando ela entra de cabeça na questão toda da história que acontece aqui no Brasil e que ela muda toda a perspectiva dela em relação à vida que ela levava mesmo, né? O quanto ela podia escolher. Eu acho que essa escolha, na verdade, Marcela, eu acho que até a vida, o racismo ele vai se apresentar, sabe? Uhum. Tem momento que você vai poder escolher, tem momento que você não vai mais poder escolher, não é mais uma escolha sua. Tá aí, e ou você morre ou você luta, sacou? Você sucumbe, né? E fala, não aguento, eu sucumbi, não aguento. A gente tem várias pessoas na história do Brasil em que optaram por deixar a vida, né? Muitas vezes. E outras, muitas tantas que não optaram por isso e optaram lutar, ou então ir vivendo nessa contramão, nesse contratempo, nesse desassossego que a gente vive. Assim, na verdade, viver no Brasil não é saudável para ninguém, sobretudo para o povo preto. E uma coisa que eu fico pensando, depois de assistir ao filme e acompanhando essa sessão que eu estava, que foi uma sessão linda, foi uma sessão super catártica, né? Que as pessoas queriam muito falar, muito demonstrar que tinham sido tocados pelo filme. Eu tenho acompanhado também, né, as outras pré-estreias que vocês têm feito, me parece que tem sido mais ou menos nesse tom. E aí eu fico pensando que talvez o Medida Provisória seja um dos primeiros filmes brasileiros que vão fazer uma distopia em que o elemento distópico não é assim, os robôs tomaram conta, ou a gente está sendo... O elemento distópico é o racismo, né? E é o racismo de mãos dadas com o fundamentalismo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque talvez, né, além das qualidades do filme, talvez as pessoas estejam se sentindo tão tocadas pelo filme, tão impelidas a falar, porque esse racismo, esse fundamentalismo não estão tão distantes assim do nosso presente, né? Eles estão muito presentes no nosso presente, né? Olha como são as coisas, né? Você está falando uma coisa que faz muito sentido, porque o filme vem de uma obra de 2011 no teatro. A base do roteiro foi escrita em 2015. O exercício da gente era falar sobre assuntos que a gente não gostaria que acontecesse no Brasil, fazendo o exercício de algo de pior que poderia acontecer para ser um alerta para o público. Quando o filme foi cancelado, em março de 2020, a estreia dele, quando a gente ia para o South by Southwest,
e a pandemia cancelou a estreia do filme, o meu medo era que o filme virasse um filme de época, porque muitas das coisas já tinham acontecido. Inclusive coisas piores do que a gente imaginou na feitura do filme. Isso é um grande alerta, eu acho, justamente, porque aquilo que a gente queria prevenir para não acontecer já está acontecendo. Então, eu acho que agora o filme vira um espelho para a gente se ver nesse espelho e mudar o rumo. Acho que se trata disso. Não tem como não assumir que esse filme tem uma função social também. Ele é entretenimento, a gente está falando aqui que ele diverte, tem risada, tem melodrama e etc., mas ele tem uma função social que é justamente convocar as pessoas para a luta antirracista, simples assim. Tem uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos, especialmente uma escalada de gente falando bobagem em qualquer lugar, né? Mas especialmente na imprensa, enfim, na presidência da República, um monte de gente falando bobagem, terraplanismo e tudo mais. A gente recebeu um comentário no Papo de Cinema, no nosso texto sobre medida provisória, eu gostaria de ler para vocês, para saber o que vocês acham disso. Eu imagino que eu sei o que vocês acham disso, mas ele diz exatamente o seguinte: alerta, em caixa alta. O filme promove o racismo reverso. Ao caracterizar brancos como vilões de forma deliberada, fomenta algo nada saudável para esse lindo país tão miscigenado. Devemos dar bons exemplos de harmonia da raça humana. Somos todos iguais. E aí, gostaria que vocês comentassem isso, eu fico pensando assim, quando ele falou um lindo país miscigenado, eu pensei naquelas capas daqueles livrinhos religiosos, sabe? Que as pessoas convivem com um tigre branco, todo mundo está feliz, não existe nenhum problema no Brasil, enfim. Falar de racismo reverso hoje é osso ainda, né? Às vezes está na fundação da nossa sociedade, né? Está na base da nossa formação. Quando eu li o livro da Lilia Schwartz, ela conta como foi escrito o primeiro livro de história do Brasil, através de um concurso público, um estrangeiro escreveu esse livro, sem fazer um livro que relatasse os fatos, mas tentando fazer um livro inspiracional. Naquele momento ali, a gente inaugurava uma coisa que a gente faz até hoje, né? Que é discutir o que é que a sociedade faz com seus brasileiros. A gente não discutiu adequadamente, até hoje, o processo de escravização desse país. A gente não discutiu como a história tem tratado as mulheres nesse país. A gente não discutiu um monte de coisa. Então, algumas coisas vão se fixando ao longo do tempo, né? Essa ideia da democracia racial, essa ideia do país sem problemas, essa ideia do país harmônico. E ela é uma ideia falsa. Uma dificuldade que a gente tem de olhar para a nossa realidade. E ela não está distante. Se a gente abre a porta da nossa casa e a gente olha de verdade para como estão as ruas, para como está a nossa vizinhança, para como estão as situações que são denunciadas todos os dias na internet. Medida provisória não inventa nada. Na verdade, o que a medida provisória fala, talvez agora, porque tem outros recursos para esses assuntos chegarem ao grande público, você debate isso no BBB, você tem uma rede social que fala sobre isso, novas teses nas universidades, aí esse assunto parece que está sendo inventado, mas não. Isso está sendo diagnosticado no nosso país há muitos anos pelos movimentos sociais, pelos movimentos negros, e a gente ainda tem dificuldade de debater isso. Agora, eu preciso falar uma coisa também, que esse filme é para provocar justamente esse tipo de debate que o leitor traz para você, porque essa voz existe no Brasil também, e a gente precisa reconhecer. Só que o Medida Provisória tem feito um arco, um processo muito bonito, que é, ao mesmo tempo que tem essas vozes que não chegam tanto para a gente, tem outras vozes que percebem a representação positiva que esse filme traz, percebem a importância dos temas que o filme traz, inclusive com uma linguagem inovadora, percebem como esse filme dá um passo além na maneira de representar personagens negros no cinema. É um dos poucos filmes da história recente do nosso cinema que tem uma protagonista negra com uma profissão que não é subalterna e com papel de destaque. O protagonismo da mulher negra é uma dica que o cinema negro continua tendo. Tem um desinteresse por esses personagens tão ricos e importantes da nossa história. Né? A gente até hoje não tem um filme sobre Elza Soares. Não vou nem falar sobre minha tia, que é costureira. Elza Soares. A gente joga fora potências. E esse reconhecimento das potências desse filme fazem com que uma coisa que a gente fala muito, para mim, se estabeleça, que é assim, o Brasil é um lugar de muitas vozes. Simples assim. Gente, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E aí eu gostaria de encerrar agradecendo novamente vocês pelo tempo aí para conversar com a gente sobre medida provisória, mas com uma piada.
Lázaro, quando tu começou, quando tu surgiu para o grande público, e surgiu tu, e surgiu toda a galera que veio da Bahia, e aí o pessoal dizia assim, Lázaro está numa produção e não está Wagner Moura, tem alguma coisa que está errada. Wagner e Lázaro têm que estar todos sempre juntos. Ah, mas esse filme tem o Lázaro, mas cadê o Wagner Moura no elenco? E aí, coincidência ou não, vocês dois lançam os seus primeiros longa-metragens de ficção como cineastas muito próximos, né? Vocês compartilham o mesmo diretor de fotografia, né? E isso certamente aproxima os filmes de vocês de alguma maneira. Vocês tocam em questões que são questões, ele olhando para o passado e tu pensando o futuro, mas que falam sobre o presente. E, além de tudo, vocês dois são vítimas de arbítrios do governo federal que impedem os filmes de vocês, né? Que criam barreiras burocráticas, que travestem de simples barreiras burocráticas o que a gente hoje, talvez, e aí eu assumo essa coisa, a gente pode chamar de censura. Então, eu queria saber se vocês já discutiram essa relação de vocês, que deve ser cósmica, porque é muita coisa confluindo. E Wagner está no medida provisória e quase ninguém viu ainda. Ele faz uma figuração. Eu falar isso. Onde, gente? Marcelo, né, passando. Mas é tão rápido que ninguém vê. Tá aí, ó. Tão rápido que ninguém vê. Eu dei uma escurecidinha na imagem também. Tá aí, ó. Eu não vi. Não, porque ele foi um dia visitar o set e aí eu falei, faz uma figuração aí. Só que ele chamou tanta atenção que eu tive que escurecer na pós. Ele fazia, interpretou demais. Fez para poder aparecer, né? Aquele figurante que passa do tom. Claro. Não, meu querido, menos, já porque tem que dar atenção lá. Que ele fica lutando para aparecer em cena. A câmera vindo, ele vem correndo. Pois é, a junção minha com Wagner começa na adolescência e é muito bacana ver essa trajetória junto, ver inclusive discordâncias que a gente tem, estratégias diferentes que a gente tem, mas eu acho que a gente acaba se alimentando muito no desejo que o outro também tem, que é de fazer obras relevantes para a sociedade. Isso aí é algo que une muito a gente. A gente conversa, a gente se alimenta, a gente tira dúvidas um com o outro. E acho que vem muito de um tipo de formação que a gente teve lá no Teatro da Bahia e um tipo de artista que a gente quer ser. Assim, não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que é perfeito ou que não é. Mas, assim, a gente quer, através do entretenimento, e você vê que, por exemplo, Wagner faz um filme de gênero, é um filme de ação também, né? Sim. No caso aqui do Medida, é um filme que mistura comédia, melodrama, aventura, drama, para conversar, para provocar conversa e para trazer desassossego, que também é uma das funções da arte, trazer desassossego, fazer a gente se olhar no espelho. Se trata disso. E talvez por isso a perseguição, porque manter assuntos embaixo do tapete facilita muito mais a manipulação de um povo. Sem dúvida. Sem dúvida. Gente, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo filme. Boa sorte agora que ele chega ao circuito, que a gente sabe que não é fácil também chegar ao circuito e enfrentar filmes com produções, com orçamentos de divulgação e marketings violentíssimos, mas que o Medida Provisória encontre o seu público e continue reverberando por aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Obrigado você, Marcelo. Marcelo. Muito obrigada. Grande abraço. Boa tarde. Boa tarde.